Olá, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao EnvolveCast. Esse é um espaço de discussão, baseado em evidências sobre o autismo. A gente conta aqui com a presença de profissionais, de famílias, de pessoas que são ativistas, de pessoas que estão dentro do espectro, para falar bastante sobre autismo, sobre temas que estão correlatos. Eu sou o Luciano, sou psicólogo, mestre e doutor em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Estou aqui com minha esposa, Ana. Olá, eu sou a Ana, psicóloga, supervisora e diretora da clínica Envolve, e estou aqui junto com o Luciano trazendo mais um episódio do nosso EnvolveCast. No episódio de hoje a gente está trazendo aqui para a mesa, uma fono super referência, aqui no estado do Espírito Santo, que é uma parceira que faz um trabalho maravilhoso aqui com as famílias, e com as crianças, adolescentes, com diagnóstico e, eventualmente, com algum atraso do desenvolvimento, que é a Lohane. Então, Lohane, seja muito bem-vinda. Eu vou deixar você se apresentar e dar suas credenciais para todo mundo, para poder te conhecer, quem ainda não te conhece, que é pouco provável aqui no estado. Olá os dois, obrigado pelo convite, é uma honra estar participando com vocês aqui nesse momento, super importante, para todo mundo, para conhecer mais e saber um pouco mais, além do autismo, como também de cada área, que atua dentro do espectro. Olá, pessoal, eu sou a Lohane, sou fonoaudióloga formada há 18 anos, formei na UVV, na Universidade de Vila Velha. De lá para cá, eu venho trazer uma trajetória trabalhando com crianças com neurodivergências, dentre elas o autismo, tenho especializações na área de audiologia, linguagem e fala, cursos na área de prompt, REST, DTC, dentre outras formações específicas para o atendimento das crianças, E é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Bom, vamos começar então, aproveitando um pouquinho do seu currículo, e você traz uma diversidade, uma quantidade de formações, de certificações que a gente sabe que é algo muito relevante hoje para quem trabalha na área, principalmente em fonoaudiologia. Então, quais são hoje as certificações que são relevantes para uma fono que trabalha na área, Lohane? Assim, eu pergunto muito porque eu sei que em muitas ocasiões a gente recebe às vezes indicações de famílias, pacientes que nós vamos receber que às vezes o plano ele indica que a fono tem uma formação em prompt ou em alguma coisa específica, em bandagem, em comunicação alternativa. Quais são as formações que são mais relevantes hoje para quem trabalha na área? Eu acho que, assim, é muito pertinente a gente falar sobre formações, mas eu acho que o principal é ser fonoaudiólogo. Eu acho que hoje a fonoaudiologia, ela tem perdido um pouco a função do que é ser fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo, quando ele entra num caso de uma criança que tem TEA, que é autista, ele tem que pensar que ele tem que trabalhar o quê? A comunicação social e funcional dessa criança. Antes de pensar na fala, antes de pensar em qualquer coisa, a gente tem que pensar na comunicação dessa criança, como um todo. Então, o fonoaudiólogo, ele tem que ter, sim, uma especialização em linguagem, em fala, até mesmo para ele compreender todo esse processo que antecede mesmo a necessidade de eu ter um método, hoje, o que a gente tem uma procura muito grande, eu acho que teve o boom aí do método prompt, mas a gente tem que pensar que nem todo mundo vai para o método prompt, às vezes a criança não está ainda no momento de fazer a metodologia, então, a fono, eu acho que o primeiro princípio de tudo é ela ser especialista em linguagem e fala, ela tem expertise dentro da área para poder identificar aquilo que o paciente precisa. Eu acho que hoje uma formação em comunicação alternativa aumentativa é fundamental para uma criança com TEA, porque a gente sabe que a maioria chega não falante para a gente, ou minimamente falante. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que dar para ele, como a gente trabalha comunicação funcional, meios dele se comunicar, Então, nem sempre vai ser inicialmente pela fala, o que eu falo para as famílias, que quando eles vão buscar um profissional, antes deles pensarem em currículo, eles têm que perguntar: o que você vai trabalhar com o meu filho? Porque a gente tem que pensar que eu tenho que dar para essa criança mecanismos de comunicação. Então, acho que o currículo dessa fono, inicialmente, tem que ser uma fono que esteja ali para trabalhar fonoaudiologia, trabalhar a linguagem dessa criança, trabalhar a comunicação dessa criança, não ficar preso, eu tenho que ser uma fonoaba,
Quem falou que existe fono-aba? Né? Onde que está escrito, dentro das especializações do nosso Conselho de Fonoaudiologia, não tem fonoaudiologia aba. Então, assim, a gente sabe que o aba é uma ciência e que todo profissional deve fazer, sim, para poder entender. Né? Mas quando um pai nos procura, eles não procuram a gente para ser analista do comportamento da criança. Mas para sim ser a fonoaudióloga que vai ensinar uma comunicação. É muito legal esse ponto, né? A gente estava compartilhando aqui algumas experiências em off antes da gente começar a gravar, né? E eu estava contando para você de um episódio que é legal para as pessoas saberem que há algum tempo atrás a gente iniciou um processo seletivo, né, para constituir uma equipe de fono. Sim. E uma das maiores dificuldades que a gente teve na ocasião foi encontrar profissionais de fonoaudiologia com especializações em fonoaudiologia. Né? Boa parte das pessoas tinham alguma especialização já em aba, né? O que eu também considero importante, da mesma forma que você, é importante você ter um conhecimento minimamente básico para que você entenda algo sobre manejo de comportamento-problema, manejo, né, durante o comportamento durante uma sessão, mas quando a gente procura uma fono, né, é justamente para que ela possa agregar um conhecimento que nós psicólogos não temos. Né? E a gente soma forças para a gente conseguir produzir resultados mais efetivos, né? E parece que isso é uma tendência, né? Assim, hoje do profissional da fonoaudiologia deixar um pouco de lado formações que são específicas, que são exclusivas da área, que só ele vai ter ali um domínio, para buscar uma formação que é complementar, mas que não seria necessariamente a principal. Eu acho que isso muito também veio, essa cultura, a partir do momento que os planos de saúde, os médicos começaram a colocar nas indicações essa fono-aba. Né? Então, eu acho que isso fez com que o mercado fosse caminhando para isso. E os profissionais começaram a achar que, para mim estar inserida no mercado, eu tenho que ser essa tal fono-aba. Né? Então, eu acho que isso foi muito gerado a partir dessa nova cultura da própria medicina, na hora de indicar um tratamento para a criança. E que eu acho assim, eu não sei se vocês concordam comigo, pode gerar uma polêmica com os médicos, mas eu acho que é uma forma até errônea de fazer, porque quem tem que dar e falar qual o melhor tratamento é o profissional que vai atender. Então, assim, quem vai dizer para o meu paciente que ele precisa de uma comunicação alternativa, que ele precisa do prompt, que ele precisa do REST, de qualquer outro método, sou eu. Ou até mesmo a quantidade de horas de intervenção. Exatamente. Quem vai dizer para o paciente a quantidade de hora que ele precisa de intervenção com vocês é vocês. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma cultura, né, que gerou essa questão dessa fonoaudiologia aba, né, e tem gerado essa confusão, que os próprios pais, eu procuro uma fono-aba, eu procuro uma fonoaudióloga, que vai ter, o que eu procuro para o meu filho, né? É muito difícil, né, para os pais, assim, que chegam com um diagnóstico recente e Sim. conseguir desvendar um pouco do qual é essa linguagem que está ali naquele laudo médico, né, o que está sendo solicitado. E outro aspecto também que eu fico pensando sobre isso é que muitas vezes a indicação de qual vai ser a metodologia e tudo, ela acaba ficando centrada no diagnóstico em si e não em cada paciente. Porque, né, tenho certeza que, né, no seu dia a dia, né, no nosso Sim. também, cada paciente, ele chega com uma indicação diferente, né? Sim. Então, a gente vai precisar fazer essa avaliação clínica, uma avaliação bem pormenorizada, para conseguir entender qual vai ser a ferramenta, né? Como que eu vou fazer para criar ali um plano de intervenção que seja realmente eficaz. Então, por um lado, hoje eu vejo as pessoas dialogando, falando mais, né? Que existem recursos, né? Como da comunicação alternativa, aumentativa, ou outras ferramentas também que podem ser usadas dentro da terapia fonoaudiológica. Porém, assim, quando ela vem de uma maneira muito impositiva, já definindo, a gente acaba entrando numa situação em que vai precisar, da mesma maneira, avaliar e vai precisar também fazer algum ajuste. Então, eu fico com a sensação de que, na verdade, é como se a gente estivesse voltando a uma lógica de tentar entender o paciente a partir do diagnóstico, quando, na verdade, a gente já caminhou nessa discussão Sim. de que a gente precisa fazer uma avaliação daquele indivíduo e não do diagnóstico em si. E você acaba
engessando um tratamento, né? Cada indivíduo é único, né? Então, a terapia, ela tem que ser individualizada e ela tem que ser personalizada para aquele paciente. Então, não tem como eu pegar um laudo que ela fala que é tudo a mesma coisa. Então, assim, às vezes o laudo vem, você pega 10 crianças, o mesmo laudo. Então, não tem como eu pegar as 10 crianças da mesma forma. Cada uma tem uma necessidade, tem um método que vai ser melhor, outro não. Eu tenho criança, o prompt é uma metodologia que eu preciso tocar na criança. Tem criança, tem uma questão com sensorial, uma hipersensibilidade que eu não consigo tocar. Exato. Entendeu? Então, assim, eu tenho que avaliar. Eu acho que o que eu acho que é importante para as famílias, para os profissionais que estão assistindo a gente, é entender isso. Eu tenho que avaliar. Não adianta chegar, o médico mandou eu fazer isso. Não, eu vou avaliar. Então, eu acho que o princípio é a gente defender também a nossa área no ponto de vista, ei, essa parte é minha. Exato. Eu vou avaliar o seu filho e vou dizer se ele tem ou não, se ele precisa ou não desse método e qual momento que eu vou entrar com essa metodologia. Né? E eu creio que isso traz até mais confiança para as famílias quando o profissional se posiciona dessa forma. Né? Porque uma coisa é você receber ali, né, um laudo com uma indicação específica e, ok, vamos lá, vamos cumprir. Outra coisa é a gente ter esse momento de compartilhar com a família, então, por que a escolha desse tratamento? Né? Por que eu não vou fazer dessa maneira? Por que eu vou fazer dessa outra? Qual é a indicação? Conhecendo, né? Estando com o paciente diretamente no processo de avaliação. Então, assim, não raro a gente encontra na avaliação, né, no dia a dia da avaliação, resultados e indicações que são diferentes daquelas que estão colocadas ali no papel. Entendo também que, né, eu sei que o tema é polêmico, gente, assim, né, eu sei que a gente tem várias lutas, né, de direitos também que estão envolvidas nesse processo. E muitas vezes essa busca é uma busca por encontrar profissionais que realmente sejam qualificados. Porque, né, se a gente tem uma forma muito genérica de entender determinada especialidade, né, fatalmente pode ser que você encontre ali profissionais que não vão conseguir ter um trabalho de resultados. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba tornando a discussão um pouco difícil, né? Demanda que a gente faça esse trabalho de conversar, de explicar, de contextualizar. Se a família, eu falo que se a família não tiver muito bem amparada de informações, esse caminho vai sendo cada vez mais sofrido, né? E o que vale a gente pensar, o que vai mudar essa cultura somos nós, né, os profissionais, né? A partir do momento que a gente começa a se posicionar diante de um médico, diante de um plano de saúde, diante de uma família, a gente consegue mudar essa cultura, né? De que, não, tenho que procurar essa tal fonoaba, tenho que fazer dessa forma, tem que ser aquilo. Não, então, assim, eu acho, igual você falou, o profissional tem que se posicionar e os profissionais que estão chegando aí no mercado, que estão vindo trabalhar nesse universo, tem que entender que ele tem que ter uma postura, né? Não adianta eu querer fazer o que a clínica me manda, o que o médico me manda. Não, eu tenho que fazer aquilo que eu acredito, para aquilo que eu me formei. Eu me formei para trabalhar a comunicação. Então, eu vou trabalhar a comunicação dessa criança. E aí, o currículo vai vir de acordo com aquilo que eu acredito. Né? Perfeito. E nesse sentido, assim, por exemplo, em muitas ocasiões em que eu recebo uma família para uma primeira entrevista, para iniciar, às vezes, né, não tem um diagnóstico fechado, ou às vezes tem um diagnóstico recém-fechado, e eu sinto muitas vezes que as famílias, elas vêm muito carentes de informações, né? Então, elas têm uma recomendação de que você tem que procurar uma clínica especializada, que você tem que começar um tratamento o quanto antes, mas eles não têm, por exemplo, uma noção sobre qual a função de cada profissional, né? Então, por vezes, a gente precisa explicar, né? Então, a função do psicólogo, a função do fono, do TO, cada um tem ali um nível de importância muito grande, que, dependendo do caso, você precisa mais ou menos, né, de quantidade de intervenção de cada especialidade. Mas aí, pensando no aspecto da fonoaudiologia, né? Qual é o sinal para uma família, por exemplo, de que ela precisa procurar uma fono, né? De que ela precisa buscar essa intervenção, né? O que pode ser determinante ali para ela perceber que, opa, eu preciso procurar alguém para me ajudar aqui, que possa me dar essa orientação? Excelente. Essa é uma excelente pergunta, porque recentemente a gente teve uma polêmica a respeito disso, né? E não vou citar a polêmica para não causar outra, né? Mas
desde quando a criança é pequena, a gente tem marcos de desenvolvimento dessa criança. Então, se eu tenho uma criança que já está com 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 6 meses, está chegando aos 2 anos, e ela não está falando, ela não balbucia, ou ela só balbucia sons isolados, ela não tem uma quantidade de palavras, eu já tenho que procurar um fonoaudiólogo, né? Porque a gente já está diante de um atraso de linguagem e fala, né? Então, esse sinal é o principal sinal para a família. Antes, há muito tempo atrás, né, até quando eu formei, 18 anos atrás, se falava, você vai esperar até 3 anos e meio, e alguns pediatras ainda têm essa cultura de seguir isso. Só que isso já caiu por terra. Cada um tem seu tempo, né? Exatamente, essa questão de vou esperar o tempo, tal. Então, a gente já sabe que existe marcos desde a criança, desde os meses, né? Então, o que ele vai fazer com 6 meses na parte da linguagem? O que ele vai fazer com 1 ano? E aí, você parar a pensar, uma criança com 1 ano e 6 meses já tem que estar com o repertório com umas 20 palavrinhas. Sim. Né? E aí, se você tem essa criança que com 2 anos vai dobrar, vai só aumentando. Então, se você tem uma criança, 1 ano e meio, chegando aos 2 anos, que não está falando, você tem que procurar um fonoaudiólogo, né? Para fazer uma avaliação, para fazer uma orientação e começar uma estimulação precoce com essa criança. Sim. A gente sabe que a estimulação precoce faz toda a diferença. Total. Nos casos, né? E hoje, cada vez mais cedo, a gente tem recebido crianças com diagnóstico. Então, essa é a atenção que o pai tem que ter, né? A criança a partir do 1 ano e meio, não está falando, não está emitindo palavras, mesmo que sejam palavras mamãe, papai, água, não consegue fazer nenhum tipo de palavrinha. Procure uma orientação, procure um fonoaudiólogo, vá até uma avaliação, para poder estar vendo ali o que pode estar fazendo de intervenção. E tem a ver o falar corretamente ou falar intencional? Falar intencional. Tá. Né? A gente sabe que a criança pequena, ela vai ter trocas ou ela vai reduzir um pouco essa palavra. Às vezes, mamãe vai ser mamã, né? Mas a gente tem que ver que se tem a intenção, né? Se ele tá dando funcionalidade a essa comunicação dele, né? Se ele aponta, se quando ele aponta, ele faz dá, quer, né? Uhum. Esse, né? A primeira coisa que a gente fala muito é esse, eles falam, né? Então, assim, a gente tem que ver se essa funcionalidade está vindo. Então, se eu tenho uma criança pequena que não está fazendo isso, eu vou procurar um fonoaudiólogo, né? Para poder estar fazendo. O fonoaudiólogo é o profissional que trabalha com isso, né? Ele é o único profissional que tem expertise para avaliar, né, essa parte da linguagem, Sim. da fala da criança, né, desse desenvolvimento. E ali, claro que se é uma criança que tem outros sinais além do atraso de fala, a gente sabe que o atraso da linguagem também é um sinal para a TEA, né, para outras comorbidades. Então, a gente tem que ficar atento e aí a gente vai trabalhando em conjunto com outro profissional, né? Mas a gente tem que sim buscar um fonoaudiólogo quando a gente vê esse atraso começando desde pequenininho na criança. E sem a preocupação de que isso seja algo determinante, né, Lô, assim, ao longo da vida. Porque isso a gente consegue observar em relação à idade das crianças, né? Conforme elas chegam agora. Sim. Que realmente, alguns anos atrás, a gente tinha ali uma chegada de crianças um pouco mais velhas. Mas, assim, até mesmo quando o fonoaudiólogo, ele pode ter a oportunidade de fazer uma avaliação de um bebê, né, em torno de 18 meses, Sim. 9 meses, onde a gente começa a ver realmente essa questão da intenção, os gestos, Sim. a capacidade de imitação, uma série Sim. de fatores, já dá para transmitir, né, para essa família perspectivas Sim. e começar a intervir muito cedo. Sim. Então, né, conforme os anos vão passando, a gente consegue, né, eu consigo, falando com você aqui, eu vou lembrando de vários pacientes, né, assim, que a gente já teve ao longo dos anos. E, assim, alguns começando muito, muito cedo, né, antes de 1 ano de idade, e que hoje tem um outro desfecho, Sim. né, comportamental, no desenvolvimento, em relação à comunicação. Então, como que é importante isso e que não esteja centrado, né, ali, focado num diagnóstico, né, de Sim. TEA ou o que quer que seja, mas justamente no que aparece ali ou não, naquele repertório, naquele momento. Então, tô falando isso porque, às vezes, até nas relações de amizade, né, assim, algumas amigas, aí tem bebê e tudo, falam, nossa, mas não tá balbuciando, não tá falando e tudo, o que eu faço? Falei, leva no fono, leva num profissional de fonoaudiologia. Porque o máximo que vai acontecer é a avaliação te dizer que tá tudo certo e que você pode, né, ali continuar estimulando em casa e tudo mais. Mas se houver algum ponto de intervenção, que seja feito o mais rápido possível.
E tem situações mesmo em que você vai fazer pontualmente uma intervenção naquele momento e que depois não vai ser mais necessário, né? Não teriam outras variáveis ali para trabalhar. E se elas houverem também, a gente tem um grande potencial de desenvolvimento, né? Eu acho que os pais hoje, eles estão muito mais informados, né? Sim. Então, eu acho que a mídia social, igual vocês estão fazendo aqui, dando informação, acho que hoje a mídia, ela tem informado mais essas famílias sobre o desenvolvimento da criança. Sim. Né? Então, você já tem um acompanhamento ali. Eu fiz no meu Instagram da minha bebê, né? Então, eu fui fazendo mês a mês dela, o desenvolvimento, o que eu esperava naquele mês que ela alcançasse, fazia o videozinho dela e ia postando. E era muito legal a interação de mães. Ai, minha bebê, mas aqui, ela não fez desse jeito que a sua fez. E aí, como que eu faço? Então, assim, a gente vê que hoje a mídia, ela tem trazido bastante informação para esses pais, né? Mas eu acho que a gente tem que ficar atento, sim. Tem horas que a gente tem que ir para uma orientação, né? E eu acho que é importantíssimo isso, você buscar o profissional correto, você buscar a informação, não esperar. Entendeu? Porque pode ser, sim, que ele vá lá tardiamente desenvolver, mas pode ser que não. Exato. E pode ser que esse tardiamente traga prejuízos nessa fala, Sim. né? Traga prejuízo de aprendizagem nessa criança. Então, assim, quanto antes você entrar precocemente com essa criança, melhor vai ser. Sim, Né? com certeza. Nossa, muito bom. E eu fico pensando, né? Quando a gente tem bebê pequeno, né? Igual você falou da sua filha, a gente fica muito atento, né? Observando ali como que está sendo o desenvolvimento, o que está acontecendo, enfim. Trabalhar com esse público muitas vezes faz com que a gente vá ficando até assim, né? Um pouco mais hipervigilante, né? A gente convive com muitas pessoas, né? Que tem algum atraso no desenvolvimento, então você vai ficando ali um pouco mais atento. Mas o que eu acho interessante é que, assim, né, em termos de maternidade, muitas vezes a gente vai fazer a primeira consulta odontológica, né, vai fazer uma avaliação motora em algum aspecto, né, tem as consultas com pediatra, enfim, e muitas vezes deixa de lado. Oftalmologista, né? Faz exame, né, de auditivo, né, oftalmológico. Mas muitas vezes no que diz respeito, né, ao desenvolvimento da comunicação, ou seja, né, outros marcos do desenvolvimento, isso acaba ficando um pouco para trás, digamos assim, a menos que exista um alerta. E a gente tem muito a escola hoje em dia também como, né, um espaço em que ajuda também os pais a conseguirem, de alguma forma, identificar esses sinais. Porque acaba que dentro do coletivo ali, né, conforme as crianças estão juntas, a escola tem essa possibilidade de observar um pouco mais essa interação social, comportamento, como que está essa comunicação. Então, eu sei que dentro do seu escopo de trabalho também, a intervenção escolar é uma frente importante, né? Não só nesse rastreio, mas também no acompanhamento, porque você falou sobre aprendizagem. E se tem alterações na fala, eu tenho certeza que na área de aprendizagem isso também vai ter um prejuízo, né? Até porque a gente apoia, né? Quando a gente começa a parte da escrita, a gente apoia na fala. Sim. Né? Então, você tem uma criança que ela tem um atraso no desenvolvimento de um transtorno, um atraso no desenvolvimento dessa fala, é bem provável que eu tenha um atraso na hora de desenvolver a escrita dessa criança, né? Na parte da linguagem escrita dela, eu posso ter um atraso, né? Sim. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto com a escola, até mesmo para a gente saber, nesse âmbito social, como a criança tem usado essa fala, essa linguagem dele, e para ver também quais são os prejuízos que ela tem tido na parte da aprendizagem dela, né? Sim. E isso é muito comum a gente ver e assim, eu acho que igual você falou, das visitas escolares, é importante que o profissional, ele tenha esse vínculo com a escola, né? Que ele tenha esse hábito de ir nas reuniões, de conhecer essa escola, de ver o histórico dessa criança. Sim. Não, você vai trabalhar o que o psicopedagogo trabalha? Não, eu não vou alfabetizar essa criança. Mas a parte da linguagem, os distúrbios relacionado à parte da linguagem escrita, o fonoaudiólogo vai trabalhar juntamente com o psicopedagogo. Sim. Né? Então, é importante essa interação com a escola ali para estar vendo, né? E no caso das crianças pequenas, as que estão nas creches, a creche já vai sinalizando, olha, tá demorando isso, tal, e aí cabe a família
procurar. Mas eu penso muito naquelas que não vão pra creche, que às vezes fica com a avó, com a babá, né? Sim. E aí a gente tem hoje uma exposição à tela gigante, né? Exato. Então, assim, os pais, eles têm que ficar atentos a todo esse processo de desenvolvimento Sim. ali em casa. E numa né? relação muito direta, né, entre o consumo de telas e as dificuldades na comunicação. Sim. Né? Hoje já está muito claro isso. Então, claro, né, que hoje existe essa possibilidade, né, alguns vão estar na escola, outros vão estar em casa, mas eu diria que em casa esse monitoramento é ainda mais importante, Sim. né, porque na escola você tem ali os pares, você tem outras pessoas, eu falo que é uma aldeia, né, para criar uma criança, então, assim, tem ali um conjunto de pessoas que vão estar, de alguma forma, acompanhando aquele indivíduo. Mas conforme esse ambiente vai ficando mais restrito, a gente precisa redobrar ainda mais a Sim. atenção, né? E nesse aspecto de sair dos muros, né, da clínica, de não ficar só dentro ali do contexto clínico, eu acho tão legal, assim, porque isso é uma coisa que ao longo dos anos não muda, né, Lu? Não. Então, assim, essa necessidade, ela continua acontecendo. E não são as mudanças, né, de mercado ou de carreira que fazem com que a gente deixe de estar nesses espaços. Pelo contrário, é a chance justamente da gente conseguir observar em ambiente natural Sim. como que aquele indivíduo está se desenvolvendo, perceber quais são os ganhos, né, que estão sendo trabalhados. Exato. Ou até mesmo trazer objetivos para dentro da nossa rotina. Sim. E aí Então, a gente muito rico, consegue. né? Não, e assim, a gente se encontra muito em escola, né, É. Aninha? Então, a gente consegue ver, às vezes, na própria fala da professora, o que a gente observa em Sim. sala, aquilo que você trabalhou em consultório. Exato, é muito legal. Então, Exato. assim, você consegue ver a criança aplicando ali aquilo que você vem treinando com ela, né? Sim. Então, eu acho que é importante a gente, igual você falou, ir pra fora, né? Uhum. Sair daquela caixinha e ir pra Exato. fora ali é importante, porque você traz o uso realmente social de tudo que você trabalhou com a criança, da fala, da linguagem, de tudo que você expôs essa criança, você traz ali, né? E aí a gente hoje tem se esbarrado muito na escola, né, com as novas formas de comunicação. E aí a escola ainda não sabe lidar, então precisa ainda mais que a gente esteja lá dentro, né? Sem dúvida. Nossa, e isso leva a gente até para uma discussão que eu acho super importante, né? Que vamos pensar, né? Assim, se a gente está trabalhando a comunicação, né? Uma linguagem social, quanto mais ambientes naturais essa criança, esse adolescente, né? Puder aplicar aquilo que está sendo ensinado, melhor. Uhum. E a gente sabe que só dentro do consultório, dentro da clínica, se esse paciente ele utiliza aquelas ferramentas naquele ambiente apenas, dificilmente a gente vai ter um progresso, né, tão importante ali, algo que vai fazer uma diferença significativa na vida dele lá fora. E eu queria saber, assim, pensando em comunicação alternativa, né, e aumentativa, quando sai dos muros da clínica, assim, quais são os desafios que você percebe, seja na escola, seja até em termos de adesão para a família, né? Porque tem outras demandas, eu falo que é um esforço importante, né? Você conseguir implementar uma comunicação alternativa no contexto natural, Uhum. né? Como que tem sido isso hoje? Eu acho que hoje nossa principal barreira tem sido realmente as famílias. Uhum. Porque quando uma família busca a comunicação alternativa, ela tem que entender que aquilo não é um processo rápido. Sim. A criança vai passar por um treino, a gente vai escolher o melhor mecanismo, né? Hoje a gente tem não só a pasta de PECs, a gente tem uma comunicação que ela é mais robusta, então a gente tem uma comunicação hoje que a gente pode estar usando um aplicativo, a parte digital. Sim. Então, assim, hoje a gente tem uma comunicação muito mais, né, ampla, né? Sim. E aí, quando a gente passa para isso para a família dá, às vezes, aquela esbarrada. E, às vezes, a gente tem essa barreira inicial, que é a parte familiar. Então, assim, a gente já teve casos da família comprar, investir numa alta tecnologia, investir tudo e ficar na mochila Nossa. da criança, Sim. entendeu? E aí a gente tem a parte da família, a gente tem a parte da escola, que agora com essa nova lei que não pode celular, eles estão querendo generalizar pro uso da comunicação, que não tem nada a ver, né? Eu até falei com uma escola recentemente, falei, tá, então eu vou mandar as crianças tirar a boca e deixar em casa. Porque essa Porque é a ali voz que ele do fala. paciente. Ele fala, eu vou amordaçar a criança, Exato. né? Se eu Sim. tiro o iPad dela que ela tá comunicando, tô amordaçando ela. Perfeito. Aí a coordenadora olhou assim e falou,
Né? Eu falei, não é, ele não tá usando aquilo ali pra jogar, ou pra telefonar, ou pra filmar, fazer nada. Pra ele comunicar. Exato. Então, assim, a gente tem, quando a gente se coloca à disposição para trabalhar a comunicação alternativa, quando a gente faz um treinamento para isso, né, que eu acho que o profissional que ele se coloca, eu vou trabalhar com isso, ele tem que ter uma vasta, além da experiência, ele tem que tentar buscar as melhores estratégias, os melhores cursos para estar fazendo isso, né, porque a gente tem métodos específicos para você trabalhar, qual metodologia vai ser melhor para aquele paciente, qual tipo de mecanismo vai ser melhor para aquele paciente, então eu tenho que ter um estudo para isso, né, então eu acho que o profissional, ele tem que pensar assim, eu não vou treinar isso só no meu consultório. Exato. Eu vou ter que treinar a equipe que está com ele, seja a equipe de psicologia do ABA, seja a equipe de TO, eu vou ter que treinar essa equipe que trabalha com essa criança, eu vou ter que treinar essa escola, eu vou ter que treinar essa família, e eu vou ter que ficar batendo na tecla, olha, vocês têm que fazer. Ontem mesmo, falando com uma mãe, que a filha dela tá muito bonitinha, eu falei com ela, leva pro shopping. Exato. Leva para o supermercado, leva para todos os lugares. Vamos na sorveteria, leva o iPad. Aí ela, mas às vezes ela não quer levar. Eu falei, mas você tem que falar, olha, eu não te entendo se você não me falar aqui. Isso é interessante, né, Lu? De vez em quando eu ouço isso, né? Mas ele não gosta da pasta, ou ele não gosta seja do iPad, né, do dispositivo eletrônico. E aí eu fico pensando, né, o que a gente está ensinando, na verdade, o objetivo é que essa pessoa se comunique. Sim. Só que essa comunicação, ela envolve um custo de resposta, né? Assim como quando a gente vai elaborar alguma coisa para falar, enfim, né? Pensando numa pessoa com atraso no desenvolvimento, mais ainda. Uhum. Então, é claro que vai exigir, né, um pouco mais. É claro que cognitivamente ali é um esforço, né, para aquela pessoa, para que ela utilize aquele equipamento. Sim, tem que ter linguagem, né? Mas é como você falou, não dá para tirar a boca, né? E quando a gente tem outras dificuldades, né, motoras, em caso de outros diagnósticos, enfim, os acessórios, os equipamentos, eles já são muito bem compreendidos, né? Eles são indispensáveis. Você não consegue, né? Muitas vezes sair, se né, você tem uma dificuldade de locomoção, você vai precisar de um equipamento. Sim. E por que na área de comunicação é diferente? Exatamente. E muitas vezes, nesses locais que você falou, né? No shopping, no supermercado, enfim, na falta desse recurso, o que muito provavelmente a gente vai ter são problemas de comportamento, que também é uma queixa. Então, é aquela coisa, né? Eu brinco assim, escolha o seu difícil. Então, assim, a gente precisa de alguma forma travar algumas batalhas ali, né? Para ensinar, para treinar, e a família, claro, né? Tá incluída nisso. Mas que o caminho também ele não vai ser totalmente tranquilo ou florido. No início vai ser um pouquinho de incentivo mesmo, né? Olha, como você falou, para você me falar o que você quer, tem que ser aqui, vamos lá e tudo. Mas nada mais é do que a gente está fazendo quando a gente está educando alguém. Sim. Quando alguém está aprendendo uma coisa nova, né? Então, quando eu estou aprendendo uma coisa nova, claro que eu espero que as pessoas, de alguma forma, né, me deem um direcionamento. Então, eu acho que é isso. Eu quero, né? Eu preciso que a minha criança se comunique, enfim, mas eu preciso entender que existe um processo. Não vai ser algo imediato. Rápido, né? Do dia para a noite. A impressão que eu tenho é que, em muitas ocasiões, quando a gente fala de comunicação alternativa, e eu acho que a gente pode aprofundar um pouco nisso, a boa parte das pessoas que, né, não estão inseridas nesse contexto profissional e tem uma visão leiga, às vezes, né, assim, sem tanto embasamento, acabam assumindo que adotar uma estratégia de comunicação alternativa é abrir mão da fala. Isso é um grande equívoco, Sim. né? Porque muitas vezes a gente sabe que a comunicação alternativa ela pode ser um caminho para o desenvolvimento da fala. Uhum. Dentro dessa perspectiva, vamos tentar entender assim, como é que você, enquanto fono, define qual vai ser a metodologia para esse paciente, né? Assim, e pensando em comunicação alternativa, quem é o paciente que pode se beneficiar disso? Uhum. A comunicação alternativa, igual você falou, a gente tem que pensar que é comunicação alternativa e aumentativa. Perfeito. Então, qualquer paciente que tem dificuldade de comunicação pode se beneficiar. Né? Eu tenho pacientes que são verbais, que falam, mas que têm, às vezes, uma praxia de fala, tem uma alteração muito severa de fala, uma dificuldade muito grande. E aí eu coloco...
você fala de apraxia, né? Uhum. A gente já está acostumado a lidar com essa terminologia, mas para quem não conhece, o que é apraxia? Uhum. A apraxia de fala na infância, né, a gente tem que entender que é uma alteração, é quando a criança ela não consegue programar nem planejar os sons da fala, né? Ela é uma alteração neurológica, né? A ASH, ela define como sendo uma alteração neurológica dessa dificuldade em programar e planejar os sons da fala, né? O que isso significa? Essa criança, então, ela não consegue falar? Ela não tem noção? Não, ela tem noção do que ela quer falar, ela sabe o que ela quer falar, mas ela não consegue programar o som adequado. Então, às vezes, ela quer falar a palavra pato, aí ela vai buscar, ela faz sapo, ato, eto, ela vai buscando vários sons, mas ela não consegue pegar o som, programar adequadamente ou planejar aquele som, né? Então, isso é uma apraxia de fala na infância, né? Geralmente as crianças que têm apraxia de fala na infância, quando elas têm uma apraxia geralmente associada a alguma coisa, pode ser a TEA, uma comorbidade, né? Geralmente não, ela é muito rara vir isoladamente, a apraxia. Então, é muito raro a gente ter uma apraxia sozinha, né? Ela geralmente está com alguma coisa. A gente sabe que crianças com autismo, alguns casos têm sim apraxia de fala na infância, mas não é uma regra. Sim. Né? Não é toda criança que é autista que vai ter apraxia de fala na infância, né? Mas a criança com apraxia, ela tem muita dificuldade nessa programação e nesse planejar dessa fala, né? Então, quando ela vai falar, às vezes a fala sai mais embolada e as pessoas não entendem. E aí, por que não eu vou usar uma comunicação alternativa com ela? Por que não eu vou dar para ela um suporte, né? Então, eu tenho crianças hoje no consultório que elas têm apraxia de fala na infância e a gente usa, sim, a comunicação alternativa como apoio, né? E para elas tem melhorado a parte comportamental, tem melhorado a ansiedade, né? Que a gente sabe que eles vão ficando, como eles sabem o que eles querem falar, eles compreendem o que eles querem falar, né? Eles vão ficando mais ansiosos. Vocês, como psicólogos, imagina a angústia e o comportamento inadequado que vai surgindo dessa criança. Sim. Então, a partir do momento que eu instalo para ela um mecanismo que ela consiga melhorar essa capacidade de comunicação, eu tenho uma leveza e uma melhora também nesse condicionamento para me treinar essa fala. Sim. Né? Então, você tinha me perguntado para quem que eu vou instalar isso, eu vou instalar para qualquer um que tenha dificuldade de comunicação, né? Não necessariamente, igual teve uma mãe que me perguntou, você só vai colocar comunicação alternativa se meu filho não falar? Não. Se seu filho falar e eu precisar de uma ampliação, eu vou colocar uma comunicação alternativa aumentativa. Né? Eu tenho que sempre levar que a comunicação alternativa é aumentativa, é aumentar as possibilidades de comunicação e de fala até dessa criança. Né? Tem muitos casos que a gente vê, a gente tem alguns casos em comum, que a criança era não falante, usava comunicação alternativa aumentativa e hoje está falante. Exato. Né? Então, a gente viu que não é um inibidor de fala, né? Pelo contrário, o que hoje eu falo que, igual eu vi esses dias falando assim, que linguagem é comportamento. Linguagem não é comportamento, mas elas estão interligadas. Se eu não tenho linguagem, eu posso ter uma alteração comportamental, porque essa criança não sabe se comunicar, né? Está diretamente relacionado. Está diretamente relacionado. São coisas distintas, mas que se relacionam o tempo todo. Né? Eu preciso que essa criança tenha mecanismos de comunicação, de expressar essa linguagem que ele tem, uma forma de expressar essa linguagem expressiva dele, né? Trazer isso. Se ele não consegue na pronúncia, na fala, que ele tenha outro mecanismo. É porque existem várias camadas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em linguagem, né? Enquanto comportamento, eu estou falando do comportamento de falar. Então, ele tem uma rota de ensino. Né? Só que essa rota de ensino, ela demanda uma série de variáveis que vão para além, né, apenas do meu próprio comportamento. Você tem tanto a parte de estimulação ambiental, você tem toda a parte motora, né? Biológica, que vai interferir nisso, e ao mesmo tempo, quando a gente consegue unir essas forças, né, com o que a gente entende de comportamento, com o que vocês vão entender de todo o processo que está relacionado à aquisição de fala, facilita muito o processo
para o próprio paciente, para a família e para o ambiente de uma E forma pensando geral, na né? parte aversiva, né, Lu? Eu fiquei pensando agora, quando você estava falando sobre o quanto deve ser angustiante, né, pro indivíduo, o fato de ter uma boa compreensão, né, um bom ouvinte, compreende o que está acontecendo ao redor, enfim, sabe o que quer comunicar, mas não consegue. Eu acho que esse é um dos principais pontos que devem ser discutidos, né, com as famílias, caso haja uma resistência na implementação de uma comunicação, porque isso fica muito evidente no comportamento não verbal daquela pessoa. Sim. Então, até assim, lembrando de alguns, né, que a gente acompanha ao longo desses anos, o semblante dessa criança, né, a maneira como ela se coloca, o receio de adentrar num ambiente novo quando ela está chegando, quando não havia uma comunicação instalada, era muito evidente. Que é justamente isso, é como se a gente estivesse, né, chegando ali num país estrangeiro e você não consegue de nenhuma forma se fazer entender, se comunicar. E aí, depois, né, quando a gente vê essa comunicação aumentativa acontecendo, dando possibilidades, acho que torna concreto, principalmente, para a pessoa com TEA, né? Então, concretamente, ela tem ali um aparato, um recurso que ela pode utilizar. Você vê que toda essa parte, né, da ansiedade, da resistência aos ambientes novos, da dificuldade de interagir em outros espaços, como que isso também diminui? Sim. Porque acho que é uma sensação de segurança. Eu imagino que seja isso. E aí, assim, eu acho que é importante a gente alertar as famílias que estão nos assistindo, Sim. que quando você decide, não, a gente vai entrar com uma comunicação alternativa aumentativa, que que a gente procure um profissional que tenha expertise nisso. Sim. Né, que vai saber te orientar, qual o melhor, igual você perguntou, qual a melhor metodologia, como você faz. Você vai fazer a escolha de acordo com o seu paciente, né? E aí a gente tem que pensar que quando a gente vai implementar uma comunicação alternativa, não é só simplesmente eu pegar uma pasta ali, colocar, ou pegar um iPad e já colocar. Não, eu tenho que pensar em vocabulário, eu tenho que pensar naquilo, tenho que fazer toda uma teia de semântica, pragmática daquela criança, eu tenho que olhar tudo aquilo que eu preciso colocar de acesso para ela. Então, todos os elementos eu tenho que perguntar, eu tenho que mandar para essa família, liste para mim tudo aquilo que ele gosta, tudo aquilo que ele te pede em casa, Sim. tudo aquilo que faz parte da rotina, lugares, pessoas. Então, requer um trabalho você montar todo um aparato de comunicação para essa criança, né? Hoje eu falo para vocês que o que eu mais utilizo é realmente a alta tecnologia, porque ela me dá a maior possibilidade para a criança, né? Sim. Então, eu tenho ali dentro maior possibilidade, até em momentos diários. Às vezes a mãe está viajando e aí ela quer colocar aqueles ambientes, mas você tem uma pasta de papel ali de baixo, eu tenho que preparar, Construir tirar, tudo, né? construir. Mas se eu tenho uma alta tecnologia, eu tiro foto do ambiente e já coloco ali em cima na pasta. Sim. Então, por essa facilidade, né, e a gente pensando que essa criança cresce, vira adolescente, né, vira adulto. Sim. E aí a gente pensando que para ele, você vê, tem pastas que são gigantes já, né? Então, assim, vai ficando pesada, incomodando. Então, assim, a gente tem uma facilidade. Então, a gente tem que a família buscar sempre um profissional que vai dar para ela essa condição. E eu acho que é importantíssimo que as equipes conversem. Porque não adianta nada eu, fono, tá implementando, e aí você, psicólogo, não tá Perfeito. implementando, não tá fazendo, aí a escola não tá aberta para receber, aí a terapeuta ocupacional nem tira da bolsa. Então, não adianta. Todo mundo vai ter que trabalhar a comunicação alternativa. Né? Agora, Lô, a gente tem uma outra questão, assim, sobre essa questão da comunicação alternativa e aumentativa, que são os casos graves, né, de comportamentos graves, agressivos, né, comportamentos que são prejudiciais, né, para a própria pessoa e para as pessoas ao redor. E às vezes a gente fica ali, né, naquela tomada de decisão, que também precisa estar pensada, né, qual vai ser a ferramenta, qual vai ser o equipamento, enfim, porque a gente sabe que, né, dentro do espectro, quanto maior ali o atraso, né, associado a uma deficiência intelectual, às vezes, né, um paciente de intervenção tardia, a gente precisa implementar uma comunicação alternativa, até mesmo para reduzir comportamentos problemas, só que a gente fica numa restrição um pouco maior em relação a que tipo de material eu posso usar que possa
claro, tanto se manter íntegro, né, para que esse objeto não quebre, no caso de um tablet e tudo mais, enfim, e para garantir compreensão também para esse paciente. E aí, cada vez mais, assim, né, lá na clínica a gente tem discutido bastante isso, da gente sair um pouco dos padrões, assim, né? Então, a gente, claro, né, no caso do PECS, a gente tem uma expectativa, talvez ter ali, né, algumas pranchas de comunicação, mas, assim, muitas vezes a meta não vai ser essa. A meta é que ele se comunique com figuras únicas ali, né, para aquilo que é mais emergencial, ainda que seja só no começo. A gente tentar, de alguma forma, rever, né, assim, ressignificar um pouco as nossas metas, os nossos objetivos, para que dê qualidade de vida, né, para que esse paciente possa se comunicar, mas que não necessariamente vai seguir aquela rota perfeitinha, né, de ensino, quando a gente vai ali passo a passo, seguindo ali todo o processo para poder ensinar uma comunicação alternativa. E mesmo não havendo pré-requisitos, eu tenho percebido que ainda assim é muito urgente que a gente implemente de alguma maneira, né? Pode ser de forma gestual, ou através de botões de comunicação, ou sejam figuras que sejam mais únicas, né? Teve um paciente recente que eu lembro que não funcionava se a gente fosse colocar ali numa pasta de comunicação várias opções, né? Várias alternativas, porque existem dificuldades de rastreio, né? De compreensão ali, de identificação. Aí a gente montou um livrinho que cada página era uma figura só. E aí o objetivo era ensinar a folhear. Então, assim, vamos só folhear, página por página. Quando ele parar, a gente sabe que é o que ele quer. Então, eu acho que é um convite também, né? Pensando em profissionais, pessoas que trabalham na área e que têm pacientes severos, né? Que têm graus mais severos, níveis ali, estão no nível de suporte bem elevado. Como que é importante a gente ter a análise clínica e não ficar tão fechado só no curso, na formação. Porque, né? Não, mas então para eu trabalhar com o PECS tem que ser assim, assim, assado. Mas, assim, a demanda do paciente, ela é soberana. A gente tem que pensar aquilo que a gente falou lá do início, né? Sim. A importância de uma avaliação, né? Exato. Então, assim, você tem que avaliar esse paciente, você tem que ver o nível de linguagem desse paciente, né? Você tem que ver aquilo que você precisa... Porque, assim, toda comunicação que você vai adotar, não necessariamente ela precisa ser totalmente baseada numa metodologia. Exato. Né? Então, Exato. por exemplo, a comunicação alternativa aumentativa pode ser uma figura, Sim. pode ser uma prancha, pode ser uma prancha de brincar. Então, assim, uma criança severa, como eu tenho alguns casos severos, a gente começou como? Com a prancha do brincar ali na sala. Então, eu tô brincando com eles de massinha, eu colocava a prancha colada, vou pegar a massinha, eu só apontava. Perfeito. Pegava a massinha, o que você quer? Aí, aponta pra mim. Aí ele só apontava. Você quer a massinha? Então a gente tá brincando. Eu vou cortar a massinha. Sim. E eu ia falando e ia apontando. E ele começava a apontar. Então, assim, você vai trazendo pra ele uma comunicação e aí você faz uma prancha. Agora eu vou fazer uma prancha pra cozinha da casa dele. Sim. Eu quero ir na geladeira. Ele vai chegar lá, vai apontar na geladeira. A mãe vai saber que ele... Então, setorizada, assim, né? Que também é uma outra menos para mais, né? Exatamente. Essa Você não precisa começar do amplo, Exato. né? Já vou querer logo igual às vezes a mãe vem, quando é um paciente mais severo, as mães chegam, vamos começar, mas calma. Deixa eu primeiro ver como que tá a linguagem dele, e aí eu vou começar com uma prancha, aí depois eu mando essa prancha pra casa, e aí a gente vai começando. Agora a gente consegue. Sim. Aí antes da mãe comprar, eu pego o meu, e aí eu começo a montar no meu iPad ali com ele, pra ver se ele vai dar atenção à alta tecnologia. Sim, até pra avaliar se realmente vai funcionar. Então, assim, a gente sabe que o sucesso da comunicação alternativa, ele existe. Tanto para os pacientes mais severos, né? Como para pacientes PCs também, a gente tem casos, então a gente sabe que existe. E a gente sabe que a comunicação alternativa aumentativa é importante e é funcional. Sim. Né? Eu acho que cabe nós, profissionais, a gente, todos que trabalham, porque a gente trabalha junto, né? O desenvolvimento. Sim. A gente defender isso diante de uma recusa, né, de uma família, não, olha, é importante, você tem que ver, vai funcionar, né, Sim. e dar condição para o paciente. Não necessariamente vai ser algo ali, né, para a vida inteira. Se for para a vida inteira, já trouxe dignidade. Esse é um ponto também. Porque às vezes eu recebo essa pergunta, mas a fono vai começar a comunicação alternativa, então vai ser para a vida toda.
Olha, se for para a vida toda, a gente já vai ter garantido dignidade para o seu filho. Ele vai conseguir se comunicar. Mas em várias situações não vai ser. Então você começa, né? Como a gente já teve Na mesmo maioria não é, pacientes. né? Situações em que muitas vezes você vai começar com uma comunicação alternativa e que passado o significado, né? Assim, o que é, o que significa isso que você está fazendo, né? Para você se comunicar, você precisa do outro. Não quer dizer que eu não vou trabalhar a fala. Exato, e na verdade o apoio ali, ele é tão o essencial. apoio, eu não vou É como trabalhar. se fosse um degrau, né? Porque se a gente pensar em termos de aquisição de comportamento, né? A aquisição do repertório de fala, por exemplo, né? Da mesma forma, se você pegar um PECS, por exemplo, existem uma série de pré-requisitos para eu conseguir desenvolver esse tipo de habilidade. Então, minimamente, eu tenho que, né, ter um rastreio, eu preciso saber, muitas vezes, ali, identificar itens entre figuras ou objetos, eu preciso ter uma série de dimensões ali comportamentais que são pré-requisito para eu desenvolver mesmo a comunicação alternativa. Nessa lógica, fica até meio óbvio que, assim, sempre que a gente tiver a oportunidade de trabalhar a fala vocal, ela sempre vai ser a primeira opção. Sim. Mas em algumas ocasiões, a fala, né, ela precisa, às vezes, de alguns degraus a mais. A comunicação alternativa, aumentativa, pode ser um deles. Né? Me corrija se eu estiver errado, eu estou tentando resumir aqui, né, esse ponto. Mas pode ser um passo importante para o desenvolvimento da fala. E não necessariamente é uma condição que condena a criança, ela nunca vai falar, ela vai usar a comunicação alternativa sempre. Não é essa a lógica. Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, a comunicação alternativa aumentativa é uma forma de você dar para essa criança, igual você falou, dignidade, você dar funcionalidade. Isso aí. Você tornar ela funcional e nos ambientes, para que ela que ela traga aqueles repertórios que ela hoje não consegue expressar verbalmente. Sim. Por qualquer que seja a condição dela não está conseguindo. A gente tem que pensar que quando a gente pensa em fala, a gente tem toda uma pirâmide antes que a gente tem que alcançar para chegar. A fala é o último, é o topo, é a última coisa que a gente vai alcançar. Antes eu tenho, desde a base da criança ouvir, escutar, me olhar, né? A base ali do comportamento, dela sentar, dela me dar atenção, dela compreender o que eu estou falando. E aí ela começa a me dar a linguagem expressiva. Nessa linguagem expressiva que você vai perceber. Se eu tenho uma criança que ela já consegue me trazer uma linguagem expressiva, que ela consegue apontando, sinalizar o que ela quer me dar, que você vê que ela com um sorriso, com um choro, você já percebe que é uma sinalização de alguma coisa, por que não eu vou colocar um mecanismo para ampliar essa linguagem expressiva da criança? Tem uma coisa que normalmente eu falo muito nas entrevistas com os pais, assim, primeiras entrevistas quando a gente faz, que tá relacionada um pouco a esse ponto, porque vamos imaginar aqui, né? Todos nós, em algum momento da vida, a gente não teve a fala, né? Todo mundo passou por um processo de aprendizagem. Mas a gente aprendeu formas de se comunicar, mesmo sem a fala. A primeira forma que o ser humano aprende a fazer pedidos é chorando. Né? Então, eu choro, a mãe dá alimento, ela dá carinho, ela dá cuidado, ela, enfim, troca fralda, ela proporciona tudo aquilo que o bebê precisa, né? Com o passar do tempo, a gente tende a aumentar o nosso nível de exigência. Agora, eu não quero mais que a pessoa chore, né? E por que eu estou citando isso? Porque isso justifica, muitas vezes, esse aspecto de que tem vários estudos já que mostram isso, o quanto que a presença de uma comunicação funcional, não necessariamente vocal, ela é determinante para a redução de comportamentos problema. Sim. Né? Então, isso é um ponto fundamental para a gente. Mas, até pensando assim, né, dentro desse processo, quais são os maiores desafios que você, como fono, enfrenta, né? Quais são as recomendações assim, que você pode dar para pais e cuidadores, né, de uma forma geral, que vão procurar esse serviço? Eu acho que, eu não diria que é desafio, eu acho que o que a gente precisa é que os pais, quando eles venham
para a parte da fono, quando eles venham procurar um fonoaudiólogo, eles não venham tão enrijecido em um laudo médico, em uma receita de bolo. Sim. Tipo assim, a pergunta que a gente mais ouve assim, quando que ele vai falar? Né? É a pergunta que a gente mais escuta. Eu não tenho essa... Eu falo com os pais, eu não sei te dizer, eu não tenho essa... Aí eu até brinco, é a pergunta de milhões. Eu não tenho essa resposta, entendeu? É um processo, né? Então, eu acho que hoje o maior desafio que a gente tem, eu acredito que vocês também, como psicólogos, tenham, é hoje essa questão desse mercado que tem gerado essa expectativa que o laudo tem que ser daquele jeito, amarrado, tal. E não é assim, são seres humanos, são pessoas, indivíduos diferentes. Então, cada um vai, se eu for colocar uma comunicação alternativa, se eu vou desenvolver a fala, se ele vai demorar, se o filho da ciclana falou mais rápido do que o meu. São seres diferentes, pessoas diferentes. Então, eu acho que o maior desafio na fonoaudiologia hoje é realmente a gente estar esbarrando com esses laudos. E aí, a criança que já chega pra gente com tem apraxia de fala e a criança não fala. Como que vai avaliar, né? Exatamente. Exato. Então, tipo assim, para ter apraxia de fala na infância, tem que ter fala. Né? Para mim avaliar que a criança tem uma apraxia, como que eu vou saber se ela não está planejando, programando aquele som da fala se ela não fala? Isso é muito importante, né, para quem está ouvindo, porque existe muito essa dúvida. Exatamente. A criança não balbucia, não emite nenhum som e tem um diagnóstico de apraxia. Exatamente. Ele não vai ter apraxia. Eu não estou dizendo isso. Dá para saber. Eu posso até falar que, pelo que eu vi na avaliação, ele pode ter uma suspeita. Mas eu não posso afirmar que ele tem uma apraxia de fala na infância, porque ele não tem repertório de fala, né? Então, a gente tem hoje, o maior desafio é esbarrar com isso, né? Com esses diagnósticos que estão vindo, essas antecipações de diagnóstico que estão vindo pra gente. E aí a gente entra num cabo de força ali, médico, família, todo mundo, e a gente sabe nessa história o peso maior de quem que é, né? Exato. E esse eu acho que é o maior desafio da fonoaudiologia, mas eu acho que o principal que eu queria deixar assim, muito claro para todo mundo que está nos assistindo, para os pais, confie no profissional. Exato. Se você escolheu que você vai fazer fono, que você vai levar seu filho para uma fono, confie no profissional que você escolheu. Agora, se você está sentindo que aquele profissional não está suprindo aquilo que as suas expectativas, ele não está, olha, eu acho que tá coisa, questione o profissional. Sim. Precisa estar por dentro, né? Procure que saber. Vai ser feito. E se você não está satisfeito, tudo bem você trocar. Entendeu? Não tem problema você trocar. Converse com a equipe, converse com o psicólogo, converse até mesmo com o médico. Peça indicação. Né? Quem você me indica? A gente está esbarrando aí ultimamente, eu acho que a questão de plano de saúde, de encaminhamento e tal, isso tem esbarrado muito nos tratamentos das crianças, né? Mas eu acho que a família ela tem que ter segurança no profissional que está com o filho dela. Sim. Entendeu? Eu acho que hoje a nossa maior barreira na fonoaudiologia tem sido essa. Sim. Né? É muito diagnóstico que vem de todos os lados e às vezes diagnóstico que não compete aquele profissional que está dando, entendeu? Entra na área do outro. Então, eu acho que essa é a maior barreira que a gente tem encontrado na fonoaudiologia hoje em dia, né? Acho que é mais uma demanda ética, né? É como se a gente fosse convocado a todo momento, assim, a agir de uma maneira ética, porque essas outras variáveis, né, sejam de mercado, de acesso ao tratamento, elas acabam, de alguma forma, tentando atravessar um pouco um processo que é um processo muito delicado. Sim. E muito emocional também, né? Assim, de uma relação que precisa ser muito próxima, né? Uma relação de vínculo, uma relação de confiança entre família e profissionais. E aí a gente tem esses atravessamentos, assim, em relação a acesso, como que vai ser feito, qual que vai ser a metodologia, enfim. Então, a única coisa que eu fico pensando é que a gente precisa se empoderar enquanto profissional. Por isso que, assim, quando a gente pensou no convite, foi justamente porque, né, na nossa visão, a gente enxerga dentro do seu trabalho um trabalho que é muito centrado naquilo que é necessário fazer enquanto fonoaudiólogo, que é essa busca incessante, né, de conhecimento e de tentar encontrar qual a melhor alternativa para cada um deles.
Porque por mais que as pessoas desejem ou queiram, né, ter uma resposta única ou uma resposta certeira já, imediata, infelizmente, para essas questões do desenvolvimento, a gente não vai ter respostas tão claras. E aí a postura do profissional é que vai fazer muita diferença. E eu vejo que isso faz com que as famílias, né, elas se sintam muito seguras, porque elas conseguem ter clareza de que, independente de qual percurso, qual caminho você vai sugerir para cada paciente seu, vai ser um caminho que foi muito bem pensado, muito bem analisado, pensado de forma individual. E é o que a gente precisa aqui no estado, né? Exatamente o que a gente precisa. E o que eu falo com as meninas que trabalham comigo, com as fonos. Se você não sabe responder, fala, olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber e tá tudo bem, gente. Como é importante, né? A gente falar, eu não sei. É melhor você ser honesto e falar pro pai, olha, não sei, mas eu vou procurar saber e trago pra você a resposta. Você aumenta a sua credibilidade, Exato. né? É uma coisa que direto a gente tem falado sobre isso. Então, assim, tá dentro ou tá fora do seu escopo de atuação? Porque se estiver fora, tá tudo bem falar. Porque a gente não sabe tudo, né? Ninguém Vão sabe. ter áreas inúmeras áreas dentro da psicologia que eu não tenho o menor domínio. E que cada profissional consiga se posicionar dessa forma. Então, nem eu assumo, né, a responsabilidade por um paciente que eu não tenho condições de intervir. E eu posso passar tranquilamente para essa família que ela pode buscar uma outra alternativa, né? Isso é muito Tanto importante. no que diz respeito ao conhecimento dentro da nossa área, quanto aquilo que é inter-transdisciplinar. Né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente recebe perguntas sobre aspectos que não são de domínio do psicólogo. Sim. Né? Da mesma forma que vocês vão receber inúmeros, mas é importante essa parceria. Mas, bom, queria te agradecer pela presença. Tem mil coisas ainda. Acho que a gente vai ter que marcar uma segunda rodada para a gente poder aprofundar aqui. Fazer uma série. Vai ser, tipo assim, episódio... 1, 2, 3. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, né? Para que a gente consiga contemplar todos os temas, né? Até porque, pelo seu currículo, obviamente, a gente poderia falar de várias outras coisas aqui. Mas agradecer você pela presença, né? E agradecer todo mundo que está assistindo também. Lembrem aí de seguir o nosso canal, né? Tanto no YouTube quanto no Instagram, no Spotify. Os episódios vão ficar disponíveis nessas plataformas, né? De curtir, de compartilhar, para que essas informações cheguem para as pessoas, né? Que podem se valer dessas informações. A gente sempre tem uma preocupação e é um aspecto relevante discutir que muitas vezes a gente está falando de questões, por exemplo, quando a gente fala aqui de comunicação alternativa, a gente fala de uso de tecnologia de tablet, mas existem outras possibilidades, como a gente falou também de pasta, quando a gente fala de outras condições, porque obviamente nem todas as pessoas vão ter acesso, por exemplo, a uma tablet, um iPad. Um tablet, um iPad, mas podem se valer da metodologia. Sim, com certeza. A comunicação alternativa é ampla, né? Tem como fazer uma prancha, tem a baixa tecnologia, né? Que são as pranchas de comunicação, a pasta do PEX, tem o livro, né? Do POD, que é outra metodologia. Então, eu tenho vários outros mecanismos de dar para essa criança. O que não pode deixar é de ofertar uma comunicação funcional. Perfeito. Seja ela qual for, né? Eu também queria agradecer muito vocês pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, tá bom? E vamos fazer a continuação. Isso aí, precisamos. Vai ser uma série. A gente joga pra Netflix, alguma coisa assim. Eu acho. A gente pode fazer um documentário. Eu também acho. Até porque quando eu e a Aninha começam a falar, né, Aninha? Não, é assim. Não, isso porque vocês nem começaram a compartilhar casos, assim, que vocês têm me segurando. muita história, né? Exatamente. Então, senão eu vou falando. Mas agradecer todo mundo que está acompanhando. Estou muito feliz. É muito bom poder conversar com pessoas que são muito parceiras, que a conversa é boa. A gente vai trazendo vários assuntos, é natural. Então, vocês podem também depois seguir os perfis da Lohane, né? A Clínica Motivar, tá lá no Instagram. Tem o perfil da clínica com os profissionais e tudo mais. Então, realmente, assim, é uma equipe muito qualificada, né? Eu particularmente gosto muito, tenho uma confiança enorme. Então, estou muito feliz com esse encontro. Se vocês tiverem dúvidas, algumas questões que queiram coloca nos comentários pra gente. A gente vai estar super disponível para responder. E até o próximo episódio.